A paz do Senhor, galera. Hoje a gente está no dia 4, né, do desafio e dos vídeos que o Senhor está guiando a gente. E hoje eu queria ler com vocês lá em 1 João, no versículo 7 e vários outros que não serão seguidos. Eles é dividido. Mas está tudo em 1 João. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí, vamos lá para o 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir. Quê? Não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, isso mesmo. E não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E lá no capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não praticar a justiça e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Isso mesmo. Aqui fala a importância, né, de a gente viver em comunhão e amar os nossos irmãos. E evitar atrito, brigas e desavenças, né? E um dos frutos da carne, lá em Gálatas fala fala bastante, né, sobre essas divisões, intriga, esses trem, sabe? Esses negócios que acontecem em briga, quando a gente discute, quando a gente tem aquela indiferença com tal pessoa e tudo mais. E se a gente tá assim, se a gente tem isso no coração, a gente não tem Cristo no nosso coração. Deus não habita na gente, não, né? A gente não é de Deus se a gente tiver isso, tiver rincha contra um irmão, né? Tipo, um coração, sei lá, que tem inimizades, né? Não, Deus não se agrada disso. Os filhos de Deus não devem ter inimizades. Com o inimigo a gente deve ser inimigo mesmo, né? Porrada. Mas com os irmãos nossos a gente deve vir em comunhão e amor. Entende? Certo que uma hora ali vai ter um que vai discordar um do outro e nada que não se resolva um diálogo. Não tem que partir para falta de respeito ou para mão. A gente tem que respeitar e viver em comunhão com todos. Sempre. Sempre, sempre, sempre mesmo. E essa palavra que Deus me deu hoje, né? Eu estava lendo. E eu queria também desafiar vocês em ler 1 João, porque é muito bom, é muito lindo. Eu já li o 1, o 2 e estou terminando de ler o 3. E eu senti no coração de desafiar vocês de lerem também, né? E porque é muito bonito mesmo. E é pequeno, né? Até que é pequeno. 1 João é pequeno, bem pequeno. E vocês vão gostar. Porque realmente fala de várias coisas e é bem simples e profundo o que João fala aqui nessas cartas, né? Nessas epístolas. Isso mesmo. Então, que vocês venham ler, que a gente venha entender isso, guardando no nosso coração, viver em amizade sempre, em comunhão sempre com os irmãos. A gente deve viver em comunhão, não se afastar, ter o nosso canto. É legal, às vezes, se afastar um pouco e ficar a sós. Às vezes, até Deus quer isso da gente, né? Mas Deus também se agrada muito que vivemos em comunhão. A gente deve viver em comunhão, a gente deve se unir com os irmãos, adorar o Senhor junto. O Senhor se agrada disso, não só em adoração, mas também em diversão, né? Futebol, ou às vezes um churrasco, um jantar, um almoço. Esses negócios sempre é legal, um café. Então é sempre interessante a gente fazer isso, né? Viver em comunhão com os irmãos na fé e também até com a nossa família, que é muito importante, né?
é o primeiro lugar que a gente deve se preocupar, principalmente é a nossa família, a nossa casa, e a gente tem que se preocupar com isso. E viver em comunhão com a nossa casa, em nome de Jesus, né? E sempre obedecendo ao Senhor, tendo luz no coração, obedecendo seus mandamentos, porque, né, fala também aqui em 1 João, capítulo 2, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aqui fala, né, se você conhece Deus de verdade, você guarda os mandamentos de Deus. E a gente não pode esquecer disso, né? Em guardar os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. E fala que tem 2 mandamentos, né, que engloba como todos os outros. E são os mais importantes, de acordo com Jesus. Então eles são os mais importantes, né? Que é amar a Deus com todas as suas forças, amar a Deus acima de todas as coisas, com alma, espírito, coração, corpo, tudo. Amar a Deus acima de tudo e com tudo. E amar o seu irmão assim como você ama você mesmo. E esses são os mandamentos mais importantes. O primeiro, amar a Deus, e o segundo, amar o seu irmão como você ama a si mesmo, né? Para isso tem que se amar e tudo mais, mas quando a gente se ama, a gente também tem que amar o nosso irmão, igualmente, querendo bem para ele e fazendo bem também. E não praticar coisas ruins ou coisas injustas, querendo sair sempre na melhor, mas fazer o que é justo e o que é certo. Porque, como no último versículo que eu li, também fala não só de amar os irmãos, né? Mas qualquer que não praticar a justiça e não amar a seu irmão, não é de Deus. Então, temos que praticar a justiça também. Temos que ser justos na nossa fala, no nosso diálogo, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de andar. Tudo nosso. A gente deve ser justo. Justo com tudo. Mesmo que seja uma caneta ali que está ali no seu serviço, sei lá, às vezes é melhor você entregar ali, né, pro chefe e tudo mais, do que sair pegando as coisas. Isso é ser justo, justos em pequenos detalhes, sabe? É achar uma carteira de um cara com identidade, tudo, tá com dinheiro ali, não pegar o dinheiro, mas ser justo, ir lá entregar justiça, Deus abençoa. E abençoa muito, muito, muito mais. Ele nos deu um fruto, né, no nosso coração, o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para que a gente pratique essa justiça. E o Espírito Santo sempre vai falando, né, como a gente deve praticar, o que é praticar essa justiça, né? Às vezes a gente vai fazer uma coisa ali que não é justo de ser feita, não deve ser feito. O Espírito Santo vai ali e incomoda como se fosse a sua consciência. Jesus, o Espírito Santo fala através da consciência. Se em si ele não for isso, né? Uma parte disso, tudo isso, ele que traz essa consciência para nós. Às vezes e a gente deve ouvir o Espírito Santo, ouvir os nossos pensamentos, às vezes que é o Senhor também falando através deles. E a gente dá atenção à voz de Deus, que Deus está falando em tudo. Até numa brisa, como ele já falou, falou com profetas através de brisas, né, de ventinhos suaves, como o calor de um sol, um frescor de uma água. Eu falo isso às vezes, que um frescor de uma água pode ter a voz de Deus ali falando com a gente, basta estar atento, né? E principalmente aqui em sua palavra, né, que é a palavra de Deus literalmente. A gente tem que estar atento e ler, né? Se esforçar para isso. Se a gente vê, realmente a gente tem tempo para ler. A gente que faz o tempo, né? E é cansativo, mas a gente pode fazer com que não seja, né? Por exemplo, eu estou fazendo esses desafios e eu achei interessante que eu oro e tudo mais e não me dá sono, porque não é que tem isso como obrigação, sabe? Mas é como algo agradável e é para o Senhor. E a gente tem que pensar nisso como interessante, né? E essa palavra eu queria deixar para vocês. Eu queria orar aí para quem vai dormir, quem vai ver esse vídeo agora. Vou postar ele lá, né? Tá quase de madrugada, mas eu vou orar aqui para a sua noite. Se você está vendo esse vídeo de tarde, de dia, de manhã, que Deus venha abençoar também a sua manhã e tudo mais. Deus, Pai, em nome de Jesus, eu queria orar para o Senhor, né, Pai, em nome de Jesus, com esse irmão, com essa irmã que está aí vendo esse vídeo, e pedir que em nome de Jesus o Senhor abençoe todos nós. E, Pai, que o Senhor venha guiar os nossos caminhos, Pai, para que a gente venha viver em comunhão com os irmãos, porque às vezes não é fácil, né? Ainda mais quando envolve certos tipos de pessoas que não vai muito com o nosso estilo de pessoa, né? Mas cada pessoa ali faz parte do corpo de Cristo,
que nós estamos no meio, né? Às vezes um é a mão, outro são os pés, outro é o joelho, mas que nós íamos respeitar as diferenças e entender, procurar entender a visão de cada um em nome de Jesus, evitar discussões, Pai, mas sempre tendo o Senhor no coração, e quando conversar com sabedoria, quando eu estiver ali naquele momento de raiva, agir com sabedoria, em silêncio, em nome de Jesus. Tantos momentos, né, que às vezes a gente passa ali, que tá num momento frenético, às vezes num jogo de futebol, às vezes ali só em volta de uma mesa mesmo, mas que de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer momento, que a gente venha sempre viver em comunhão. E se já aconteceu alguma coisa, Pai, em nome de Jesus, que nos fez brigar e tudo mais, ou ficar com inimizades, que a gente venha lá e venhamos resolver isso, Pai, para que a gente sirva ao Senhor os nossos sacrifícios. O Senhor manda a gente fazer isso, né? Se tiver alguém com algo contra a gente tem que ir lá resolver e depois adorar o Senhor. Então que a gente venha fazer isso, a resolver esses problemas e depois adorar ao Senhor, que é isso que o Senhor quer. É essa a ordem que o Senhor passa para nós, né? E também perdoar os irmãos. Aqueles que fizeram mal a gente tem que perdoar, Pai. Porque se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará também. Então que a gente perdoe, Pai, em nome de Jesus. E isso é bíblico, né? A gente tem que realmente perdoar e que nós venhamos. Pai, eu oro isso envolvendo esse irmão, essa irmã e a minha vida também, principalmente em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a nossa caminhada, Pai, todos os dias, para que a gente tenha paciência, tenha domínio próprio e tenha sabedoria, em nome de Jesus, fidelidade, tudo aquilo mais que o Espírito Santo oferece a nós, para que cresça na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Abençoe essa noite, esse dia, essa tarde, essa manhã de cada pessoa aí que está vendo, qualquer horário. E em nome de Jesus, enche com teu Espírito, Pai. Fala, Espírito Santo, através da mente, através daquela consciência ali no fundinho, em nome de Jesus, que a gente vê ouvir a sua voz, compreendê-la e praticar a justiça que ela manda a gente fazer, em nome de Jesus, e não a injustiça, para que a gente seja filhos conhecidos de Deus e parecidos com Deus, irrepreensíveis diante dele, que é essa a sua vontade. Essa era a ideia da criação. Que em nome de Jesus nós venhamos cumprir com a ideia do Senhor, em nome de Jesus, que é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.